Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos aqui para juntos darmos sequência ao nosso segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical. Quero cumprimentar você, querido jovem, da nossa classe de jovens, por estar aqui mais uma vez, e nós estudaremos neste momento a lição de número 9, da nossa revista, que nos fala Vencendo os Gibeonitas. Vamos antes fazer uma oração, pedindo Deus que nos abençoe e venha falar aos nossos corações. Senhor, em o nome de Jesus, o teu Filho amado, nós queremos, Senhor Deus, orar, pedindo, Senhor, que abençoe as nossas aulas de EBD que têm sido transmitidas neste momento, de todas as classes. Em especial, Senhor, eu quero orar, Senhor Deus, pela classe que me acompanha, de jovens, pois juntos, neste momento, nós queremos, com a ajuda e o auxílio do teu Espírito Santo, aprendermos mais esta lição, em nome de Jesus. Querido jovem, junto com você, antes de nós darmos aqui início à nossa lição, eu quero fazer um convite. Eu quero convidar você para participar. Você que é professor da classe de jovens, você que participa aí da diretoria da escola bíblica, para participar junto conosco do CECAPED. Robert, o que é CECAPED? É um seminário de capacitação de professores e líderes da EBD online, oferecido pela nossa igreja, que é a Igreja Assembleia de Deus da Colheita. Você está vendo aqui um livro que é do Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, falando sobre escola bíblica dominical. É da nossa irmã Berenice de Araújo e a nossa irmã Luzelúcia Silva. E você é convidado a participar desse seminário juntamente conosco. Como eu faço para participar? Assim como nas aulas da EBD, você deve ir até o YouTube e deve se inscrever em nosso canal. É o primeiro passo, e logo após procurar as administrações aí responsáveis por esse seminário. Sem mais perca de tempo, nós vamos juntos, nesta manhã, falarmos na lição de número 9. Os gibeonitas enganam Josué. Esse é o tema da nossa lição. Texto do dia. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Síntese. Precisamos estar vigilantes quanto àqueles artifícios mentirosos. Com os artifícios mentirosos, tenta nos fazer abandonar a nossa fé. Queridos jovens, nós vamos falar sobre isso, sobre os artifícios que são lançados pelo inimigo da nossa alma, pelos nossos inimigos, para tentar fazer-nos abandonar a nossa fé. Nós vamos ler a introdução neste momento e logo após eu quero fazer um comentário com você. As notícias a respeito da vitória sobre Jericó e Ai espalharam-se rapidamente por todas as cidades, reinos, vizinhanças, motivo pelo qual os gibeonitas ficaram bastante preocupados. Sabiam que seriam os próximos a serem atacados pelo exército dos israelitas. O medo fez com que os gibeonitas desenvolvessem um plano ardiloso contra o povo de Deus. Eles se disfarçaram de embaixadores adivinhos de um país distante e, de modo astuto, convenceram a Josué das vantagens de fazer uma aliança com eles. Josué não consultou ao Senhor antes de fazer uma aliança com os gibeonitas, e 3 dias depois descobriu que havia sido enganado, pois os supostos embaixadores eram, na verdade, integrantes de um povo inimigo e vizinho que estava em rota de colisão com o povo de Deus. O texto que nós vamos juntos meditar neste momento é o texto de Josué, capítulo de número 9, querido jovem. Pegue a sua Bíblia, leia esse texto para que nós possamos juntos aprender a palavra de Deus. Josué 9, do 1 ao 6 e o versículo 15 e 16. Para nós darmos a introdução desta aula, eu quero falar com você a respeito das artimanhas que o inimigo ele tenta lançar por toda a trajetória do povo de Deus. Em todo o tempo existiu as artimanhas que o inimigo, os artifícios que o inimigo ele se utilizou deles para que pudesse ludibriar, para que pudesse enganar, para que pudesse tentar fazer com que o homem perdesse a sua rota. Robert, mas a Bíblia nos dá base para isso? Sim.
Como, por exemplo, nós vamos ver no princípio, desde a origem da humanidade, Eva ela foi seduzida por causa do engodo da serpente, por causa do sentimento aonde a serpente quis demonstrar para Eva que se ela fizesse algo que ia contra a vontade de Deus, ela seria bem-sucedida. Mas nós sabemos que isso levou à morte do homem e por causa disso o homem passou a morrer, por causa do engano, por causa dos artifícios lançados pelo inimigo. Posteriormente, nós vamos ver na história bíblica também o texto de Juízes nos falando a respeito de Sansão, que era um homem, era um jovem nazireu de Deus, e que pelo fato também do engano, os filisteus usaram-se de um artifício, naquele caso a mulher daqueles dias, para que pudessem enganar também aquele jovem. Nós vamos também olhar na Bíblia Sagrada, e quando nós vamos olhar para toda a trajetória da humanidade, nós percebemos isso. Artifícios que o inimigo eles usam. E você pode dizer, Robert, por que você está falando isso no início dessa lição? Porque as artimanhas do inimigo continuam a mesma. Ele continua lançando artifícios para poder fazer-nos, querido jovem, perder aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida. Mas agora nós vamos para o texto aonde nós lemos, aonde nós estamos nos baseando. A trajetória de Israel fora marcada por muitos milagres. Desde que o povo israelita saiu do Egito, eles vivenciaram isso. Uma vida marcada pela mão, pela presença, pelo cuidado de Deus. Quando eles passaram o Jordão e já começaram agora a lutar por causa da promessa que Deus havia lhes feito, nós vamos observar que eles entraram em Jericó, venceram Jericó, e isso foi algo que correu por todas aquelas cidades, as 31 cidades que haviam ali, naquelas cidades-estados, aonde Canaã estava localizada. Mas quando nós vamos olhar na trajetória bíblica, posteriormente, Josué cometeu um erro. Robert, qual foi esse erro? Ele mandou que espias fossem até a terra de Ai, e quando eles chegaram ali, eles deram um relatório para Josué, e Josué agora, ele então deixou com que as pessoas fizessem aquilo que era para ele ter feito. E hoje nós vamos falar sobre uma segunda atitude daquele líder que foi errada. Robert, qual é? O engano, porque agora Josué novamente, ele permite-se, devido à fabilidade do homem, ser enganado, e nós vamos entender o porquê. Tópico de número 1. Os inimigos se unem contra Israel. A inveja dos inimigos. O capítulo 9 do livro de Josué tem início com as notícias das vitórias dos hebreus sobre os habitantes da terra, diante das vitórias do povo de Deus. Os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas, nas campinas, em toda a costa do grande mar, se uniram para combater os hebreus. Interessante perceber que, de acordo com a história, aqueles povos não eram unidos antes. Pelo contrário, frequentemente havia guerras entre eles. Por isso, muitas de suas cidades eram verdadeiras fortalezas, como disseram os espias enviados por Moisés 38 anos antes. Mas agora, quando a bênção de Deus prometida aos patriarcas estava para chegar, um levante organizado ameaça a marcha triunfal do povo do Senhor. Na verdade, tal coligação vai se repetir constantemente na trajetória dos israelitas. Desde aqueles tempos até os dias odiernos, a igreja do Senhor passa pelos mesmos problemas. O inimigo se une para desestabilizar a obra de Deus. Olha que coisa interessante, queridos jovens. Nós vamos perceber aqui que aqueles homens, eles foram tomados agora por um sentimento. Robert, que sentimento foi esse? O sentimento aqui era a inveja, porque eles ainda não haviam contendido com Israel. Mas por causa de ouvir falar daquilo que Deus estava fazendo através da nação de Israel, eles começaram a temer. E quando eles começaram a temer o povo israelita e saber que Deus estava realmente com eles, o que eles fizeram? Eles tomaram logo aquele sentimento de medo e fizeram com que aquele sentimento se transformasse agora em um momento de unidade. Robert, unidade por quê? Porque eles se uniram para poder ir contra aquilo que Deus havia prometido para Israel.
O intuito deles não era outro, senão o de destruir a nação de Israel. Robert, mas você diz assim, qual o intuito de nós entendermos isso? É que nos nossos dias nós passamos por tais circunstâncias. Muitas pessoas, você que está me acompanhando nesse momento, às vezes não tem aquele sentimento de ter amizade com alguém. Mas quando ele se depara com uma situação que ele sabe que vai privilegiá-lo ou vai acrescentar, logo ele se une com o outro pelo sentimento da inveja para poder destruir outras pessoas. A obra de Deus sofre sérios ataques. A igreja do Deus vivo continua a passar por essas circunstâncias. É por isso que de vez em quando nós percebemos leis sendo feitas em nosso país, por exemplo, que aí passam pela aprovação, às vezes de Câmara Federal, de Senado e de outros poderes do judiciário, e isso acaba por prejudicar a obra do Senhor. Isso nada mais é do que cumprimento da palavra de Deus. E nós percebermos que o inimigo continua lutando contra a causa do Deus vivo. Mas o que me chama a atenção e o que eu quero dizer para você, querido jovem, neste momento, não importa o que venham fazer contra as nossas vidas, contra a igreja do Senhor, porque Jesus deixou-nos uma certeza, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Tópico de número 2. Os inimigos são numerosos. Impressiona a descrição da quantidade de povos cananeus ao oeste do Jordão que se uniram contra Israel. Certamente a quantidade de guerreiros dessa coligação superava facilmente o exército dos hebreus. O levante, além de impedir o avanço dos israelitas, também impediria que as vitórias do povo de Deus fossem um testemunho vivo de que só o Senhor é Deus. Não importava o tamanho do exército reunido na coligação, pois Deus estava ao lado do seu povo. O que nós precisamos entender? Os inimigos aqui eram numerosos, mas a promessa estava sobre Israel. Sabe o que eu aprendo com isso, querido jovem, querido irmão que está nos acompanhando através dessa aula de escola bíblica dominical da classe de jovens? Não importa se os inimigos são muitos, porque nós temos a certeza da vitória, do milagre, do cuidado e da providência de Deus, porque Ele fez-nos uma promessa. Por isso, se agarre nessas promessas. Não permita que o mundo, que as dificuldades, não permita que os problemas que você tem enfrentado, eles sejam maiores do que o Deus que nós servimos. Porque aqueles povos eram numerosos e certamente, se eles se unissem, Israel seria vencida se Deus não estivesse com eles. Mas eles tinham uma certeza, porque o Deus que garante o milagre, que garante providência, que garante o sucesso da guerra, estava com eles. Tópico de número 1.3, o mal atua em várias frentes. Os cananeus se ajuntaram para combater Israel de modo ardiloso, mentiroso. No Novo Testamento, a palavra grega que corresponde à astúcia é panorgia, a qual igualmente pode significar artimanha, sagacidade, sabedoria ilusória ou falsa, e foi usada quando Paulo expressou sua preocupação que os coríntios fossem enganados pelo inimigo da mesma forma que Eva. Eva foi iludida, Josué também, e nós, se quisermos vencer o mundo, a carne e o inimigo, precisamos ter vigilância. Percebam aqui as palavras do nosso comentarista. Ele vai fazer aqui uma distinção, demonstrando que o Novo Testamento vai utilizar-se de uma palavra grega chamada panorgia para poder descrever o que aconteceu naquele momento com Josué. Robert, o que aconteceu com aquele jovem líder? O que aconteceu com ele foi que ele passou por um momento onde ele enfrentou uma artimanha do inimigo. Quero usar aqui uma expressão conhecida. Foi armado um laço e ele, sem vigiar, acabou caindo naquela situação que fez com que o povo de Israel sofresse várias consequências. O que nós aprendemos com isso, querido jovem? É que diante de todas as circunstâncias da nossa vida, nós precisamos ter vigilância. Foi isso que nos ensinou a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia vai nos dizer, orai, mas o que a Bíblia diz antes da oração? Vem a vigilância. Vigiai e orai.
porque não adianta nós só orarmos, porque quando nós oramos e não vigiamos, as artimanhas do inimigo acontecem. Nós estamos falando de Josué, que era um jovem que tinha uma vida, era um líder que tinha uma vida de intimidade com Deus, mas ele caiu em um laço, em um engano, em uma mentira, por causa da falta da vigilância. Tópico de número 2, nós vamos falar sobre a astúcia dos gibeonitas, que foram aí o povo que enganou a Josué. As aparências enganam. Os gibeonitas fizeram uma encenação, a fim de conduzir o povo de Deus. Eles se disfarçaram muito bem, a ponto de enganar um general experiente. Como Josué, os ardilosos gibeonitas utilizaram-se de um excelente figurino, uma linguagem humilde, pretensa, piedade. A melhor safra dos seus vinhos, os odres velhos e remendados, e além do pão mofado. Outros itens apetitosos e valorosos da sua gastronomia, pois está escrito: então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho da boca do Senhor. O inimigo de nossas almas também utiliza a mesma estratégia dos gibeonitas. Ele mostra sempre o lado bom das coisas. Josué e os príncipes de Israel deixaram-se levar pelas aparências, cometendo um grave equívoco e pagaram um alto preço. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? Que as aparências enganam? Duas questões. Robert, o que? A primeira: infelizmente, os nossos dias nós temos vivenciado aonde muitos lobos estão vestidos de pele de cordeiro. Demonstram uma falsa espiritualidade, demonstram uma falsa humildade, porque sabe aquele tipo de pessoa que você olha nele, ele chega até a fazer assim, ó, de tão humildezinho que ele é. Só que isso, na prática, não é uma verdade. Quando nós vamos observar a vivência, vamos observar a forma com que a pessoa às vezes se porta diante das situações, nós então conseguimos interpretar que essas pessoas, na verdade, são lobos vestidos de pele de cordeiro. A segunda questão que eu aprendo é o seguinte: que as aparências enganam, é que o inimigo da nossa alma nunca chega para a gente como que demonstrando aquela aparência que a gente tem dele, aquele bicho feio, do chifre grande, a gente não sabe nem se ele tem chifre, mas uma questão é verdadeira. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que aqueles homens, eles passaram pela mesma circunstância, porque os gibeonitas chegaram diante de Josué e do exército de Israel e ofereceram-lhe agora vinho, ofereceram-lhe do melhor de suas colheitas, daqueles odres aonde estavam ali o vinho guardado, aquele vinho que estava ali há tempos, mas além disso havia ali um pão que era mofado, porque na verdade eles pareciam estar ofertando o melhor, mas na verdade aquilo é algo que seria prejudicial a Israel. Robert, me explica o porquê. Porque Deus havia falado com o povo de Israel para que eles não fizessem alianças com aquele povo. Sabe o que eu quero dizer para você, querido jovem? O nosso problema, o problema da nossa geração é que nós não temos facilidade em distinguir as coisas. Por isso nós precisamos do auxílio do Espírito Santo e precisamos de algo para entender aquilo que Deus ele tem na nossa vida. Robert, o que é? O que nós precisamos entender que Deus quer dar-nos discernimento de espíritos. Nós precisamos conhecer as pessoas que estão conosco, nós precisamos conhecer os nossos amigos, as pessoas que frequentam os ambientes aonde nós frequentamos. E como que nós vamos conhecer essas pessoas? Somente com o auxílio do Espírito Santo e o discernimento. É por isso que tem gente que às vezes a gente olha ele com aquela cara de humildezinho, mas por causa do discernimento que Deus já nos deu, a gente fala assim: ah, nessa eu não caio. Porque a gente sabe, a gente conhece. Robert, mas a gente não pode fazer isso, é fazer acepção. Não, a Bíblia diz assim que nem todo espírito é de Deus. E nós precisamos ter então esse discernimento para nós não cometermos o equívoco que um experiente general, que era Josué, cometeu diante do povo de Israel. Tópico 2.2.
a armadilha é descoberta. 3 dias depois, os israelitas descobriram que os pretensos embaixadores de uma terra longínqua eram, na verdade, os inimigos vizinhos. Desolado, o povo reclamou contra os príncipes da congregação. Entretanto, diferentemente dos outros episódios de murmuração do ministério de Moisés, Deus aqui ele não ficou irado, porque a indignação era justa. O princípio da autoridade e submissão estabelece o respeito incondicional à liderança, desde que essa se conduza no centro da vontade do Senhor. Neste caso, há um texto que sintetiza a causa do problema criado pelos líderes. Não pediram o conselho ao Senhor. Aqui está uma questão que nós precisamos entender. Em tudo que nós formos fazer na nossa vida, nós precisamos pedir conselho ao Senhor. Agora, deixa eu abrir um parêntese aqui para falar esse tópico. Porque aqui o comentarista é claro em dizer assim que nós precisamos pedir conselho ao Senhor. Agora, o conselho, ele só é eficaz quando ele é praticado. Porque tem muita gente, principalmente a nossa geração, a gente é convidado por jovens, é indagado por jovens, mas muitas pessoas nos procuram e pedindo um conselho, mas ele já tem algo formado dentro dele. Ele está vendo que aquilo não vai dar certo, aí ele quer saber a nossa opinião. Aí a gente fala que não vai dar certo, ele fala assim, mas também não gosta de mim. O conselho só é válido quando ele é tido como verdadeiro e é executado. Não adianta você procurar o seu líder de jovens, você procurar o seu pastor, você procurar o seu pai, a sua mãe, pedir um conselho, você orar a Deus se você já tem algo formado dentro de você. É necessário que nós entendamos que a execução do conselho é tão importante como o próprio conselho. Tópico de número 2.3. A manutenção da aliança. Depois de ser descoberta, queridos irmãos, a armadilha que o povo dos gibeonitas, que eram povos vizinhos ali aonde Canaã estava e aonde Israel já havia conquistado, aí Jericó, agora eles vão então lidar com essa situação. Josué e os príncipes da congregação, mesmo diante da ferrenha crítica do povo, não mudaram os termos da convenção de paz. Afinal, é pecado usar o nome do Senhor em vão. Mais tarde, em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 1 e 2, vemos que Saul quebrou essa aliança firmada no tempo de Josué, o que trouxe sérios infortúnios a Israel, até que a devida reparação foi feita aos gibeonitas. Infelizmente, nós quantas vezes nos comprometemos a realizar algo perante o Senhor e simplesmente nos esquecemos. Ocorre que o Todo-Poderoso não se esquece, ele aguarda de nós o cumprimento das alianças firmadas. Em nossos dias, por exemplo, a aliança do casamento tem sido frequentemente vilipendiada, não é? Pois sem causa que Deus disse que odeia o divórcio. Queridos jovens, olha aqui, uma questão importante que nós vamos falar aqui é nós entendermos uma questão. O que é, Robert? É sobre nós entendermos sobre a responsabilidade e a manutenção da aliança. Deus fez uma aliança conosco. O comentarista da revista, o pastor Reinaldo Odilo, que também é o escritor desse livro que nós temos aqui, que é um livro de apoio que nós compramos da casa publicadora, ele vai falar aqui várias atitudes de aliança. O pastor, ele é juiz de direito e ele vai, por exemplo, citar aqui o artigo 147 da Constituição, que fala que as alianças, que os pactos no nosso país, eles podem ser quebrados. Mas o que me chama a atenção é que para Israel, isso não era uma verdade. As leis do Senhor, os pré-requisitos de Deus dados para Israel, eles eram seguidos e levados sempre a sério. Sabe o que eu quero dizer para você, jovem? Nós precisamos assim também fazer. Nós precisamos ter seriedade nas alianças que nós fazemos com Deus.
Nós não nos preocupamos, nós fazemos uma aliança com Deus hoje e amanhã nós a quebramos. Nós fazemos um pacto de ser firmes, de nós servirmos a obra de Deus, e quando nós lidamos com o primeiro problema, nós já queremos parar. Sabe o que eu quero dizer para você? Deus, Ele requer desta geração uma atitude diferente. Nós precisamos fazer um pacto com Deus, uma aliança com o Senhor, de servi-lo. E nós vamos aqui também ver que mais tarde Saul, ele vai fazer a mesma questão. Ele vai cometer outro erro. Porque esse povo, os gibeonitas, nós já vamos falar sobre isso. Eles se arrependeram, mudaram de atitude e Deus guardou aquele povo devido ao arrependimento deles. E Saul foi fustigá-los. Saul foi um homem que não preservou a aliança diante deles também. E o que nós vamos entender? Que mais tarde, Deus chamara a nação de Israel para um concerto através de Davi. E somente depois que essa aliança foi reerguida, que nós vamos entender que agora Deus então fez com que a história, a trajetória de Israel, ela fosse retomada. Me chama a atenção a última parte aqui, que o comentarista fala que nos nossos dias, por exemplo, uma aliança que tem sido aí deixada de lado é a aliança do matrimônio, a aliança do casamento. Nós sabemos que hoje as pessoas casam-se, descasam, casam hoje, ainda mais no nosso país, com a facilidade hoje que o divórcio tem em se fazer um divórcio aí em até 24, 48 horas, e as pessoas acham que isso é normal. Mas eu quero dizer para você que está me ouvindo, isso não é normal. Malaquias 2, 13 e 14, a Bíblia vai referenciar a respeito disso, dizendo que Deus, Ele odeia o divórcio. Deus, Ele fez o casamento para que ele fosse zelado, cuidado, e um casamento monogâmico e duradouro até a morte. Tópico de número 3, uma história de juízo e misericórdia. Os gibeonitas são punidos. Quando viu que havia sido enganado, Josué ficou bravo. E naquele dia Josué os deu como rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor até o dia de hoje, no lugar que escolhesse. Tudo porque os príncipes da congregação não consultaram o Senhor. Estamos vivendo tempos difíceis e trabalhosos, em que espíritos enganadores têm tentado destruir a igreja e a fé dos crentes, trazendo heresias, modismos, pseudo-espiritualidade. Temos que estar vigilantes, buscando ao Senhor em todo o tempo, pois o inimigo usa toda a sorte de trapaça a fim de enganar o povo de Deus. O que nós precisamos entender, querido jovem? O inimigo continua sendo trapaceiro, ele continua sendo enganador, ele continua tentando ludibriar a igreja do Deus vivo. E nós só vamos vencer se nós tivermos discernimento da parte de Deus. Ele continua com a promiscuidade, com os modismos. Hoje é uma roupa que muda, antes era pecado, agora não é. E assim nós vamos vendo que ele consegue ganhar espaço. E eu não estou falando de ganhar espaço no mundo, eu estou falando de ganhar espaço na igreja. Olha o que Paulo disse para Tito. Capítulo 1 da Epístola a Tito, e o versículo 16. Confessam que conhecem a Deus, mas negam as suas obras, sendo abomináveis e desobedientes, e reprovados para toda boa obra. Paulo enfatiza isso para Tito, porque muitas pessoas nos nossos dias estão assim, como se conhecem a Deus, porque eu sou pregador, mas não quer compromisso com a igreja, não tem uma igreja da onde saíram, pensam que podem ser autodidatas, pensam que podem pegar a Bíblia Sagrada e fazer dela, não, eu estudo na minha casa, eu faço isso, aquilo, e isso basta. Só que isso não é uma verdade. Nós precisamos sim
nos ater à palavra de Deus, examiná-la. Mas Paulo, ele recomenda aqui que a igreja, ela venha se cuidar, estar vigilante, buscando o Senhor por causa das trapaças do inimigo. Josué, ele agora vai apresentar ao povo dizendo assim que aqueles homens eram rachadores de lenha e eram carregadores de água. Porque o que acontece? Eles são punidos. Eles foram colocados no serviço porque Josué descobriu a trapaça e agora ele vai fustigá-los. Tópico de número 3.2, uma significativa mudança. Os príncipes, diante da descoberta do engano, sugeriram que os gibeonitas fossem escravos de toda a congregação. Mas Josué fez uma significativa alteração e tornou-os escravos do santuário de Deus. Assim, Josué curiosamente os puniu e ao mesmo tempo também os abençoou, pois uma maldição não cai sobre quem não merece. A justiça de Deus atua sempre em favor daqueles que estão arrependidos. Como neste caso, os gibeonitas, eles queriam preservar a própria vida, mas não sabiam como fazer tal coisa de modo correto. Por isso, elaboraram um plano doloso e mentiroso. Mesmo com o erro, Deus teve misericórdia deles. Aqui me chama a atenção a uma questão. Querido irmão, querido jovem que está me acompanhando, entenda isso aqui. Não importa o que você tenha cometido. Se houver arrependimento, Deus está disposto a perdoar os seus pecados. Deus está disposto a perdoar as suas falhas. Deus está disposto a mudar toda a sua trajetória, e foi o que aconteceu com aquele povo. Eles mudaram. Por isso que a Bíblia diz que quem confessa e deixa alcança misericórdia. Falando do quê? Do sentimento que há quando alguém se arrepende. Ele confessa e ele abandona aquelas práticas. O sentimento que aqueles homens gibeonitas tinham era de querer preservar a sua vida. E quantas das vezes nós cometemos erros pensando que estávamos acertando? Mas aquele povo agora entendeu que não era daquela forma, se arrependeram. E aqui eu entendo algo que todo líder, todo homem de Deus, ou líder de qualquer classe da sociedade precisa entender. Porque Josué, ele puniu sim os gibeonitas, mas ele também os abençoou. Porque ao invés dele fazer com que aqueles homens fossem escravos da nação, eles agora se aproximaram do templo, que naqueles dias era o tabernáculo, e foram serviçais do santo culto ao Senhor, do culto ali naquele santuário. Só um minuto. Tópico 3.3. A bênção, então, no lugar da maldição. Talvez a postura humilde dos gibeonitas tocou o coração do Eterno, sendo destacados para o serviço perpétuo na casa de Deus. O Senhor os abençoou, e eles se tornaram participantes de alguns direitos usufruídos na casa de Levi. Assim, os gibeonitas se transformaram em uma bênção para Israel. Prova disso é que no tempo de Samuel, a arca do concerto ficou durante décadas na cidade gibeonita de Kiriat Jearim. E no tempo de Salomão, o tabernáculo foi armado em Gibeão. Posteriormente, eles foram chamados de netineus, ou servos do templo, ou netinims, auxiliando os levitas, e estando entre os primeiros exilados que voltaram da Babilônia, sob a liderança de Zorobabel. Apesar de não serem descendentes de Abraão, puderam ajudar na reconstrução dos muros de Jerusalém. Aprendemos com tal episódio que misericórdia divina triunfa no juízo. Querido irmão, sabe o que eu aprendo com essa situação? Uma questão. A bênção agora, ela assume o lugar da maldição. Robert, por que aconteceu isso na vida dos gibeonitas? Por causa do sentimento do arrependimento.
por causa do sentimento de mudança de vida, de mudança de atitude que aqueles homens tiveram. Me chama a atenção porque aqueles homens, eles não eram descendentes da descendência abraâmica, mas por causa de um sentimento deles mudarem a sua atitude, eles agora são inseridos no culto ao Senhor. A Bíblia vai fazer menção por vezes deste povo e agora em uma nova perspectiva de vida. E aqui eu paro para fazer um parênteses, para dizer para você que está me acompanhando. Pode ser que por um tempo você foi conhecido de uma forma como inimigo de Deus, como inimigo do povo de Deus, como enganador, como trapaceiro, como aquele que só cometia fracassos e erros. Mas Deus, querido jovem, Ele tem um tempo de conquistas para a sua vida. Deus tem um tempo de conquistas para a tua vida, querido irmão, que me acompanha nessa aula de escola bíblica neste momento. Eu quero dizer para você, não importa quais sejam os seus erros, se achegue até Jesus, se aproxime do Mestre, porque Ele sempre estará disposto a mudar a sua vida. A exemplo disso, eu me lembro neste momento da vida de um apóstolo, o apóstolo Paulo, que a Bíblia diz assim que até Atos capítulo de número 9, ele é conhecido como aquele que perseguia a igreja de Deus. Mas por causa da atitude também de ter a sua vida transformada pelo Senhor, ele agora tornou-se um vaso nas mãos de Deus. Eu encerro essa aula lendo a conclusão e antes dizendo para você, Deus muda a vida de pessoas. Conclusão. A história dos gibeonitas nos ensina importantes lições. Uma delas é que jamais devemos tomar qualquer atitude sem antes consultar ao Senhor. A segunda é que precisamos estar atentos às ciladas do inimigo, pois ele é ardiloso e as suas mentiras podem nos impedir de herdar a terra prometida pelo Senhor, a nova Jerusalém. Querido jovem, eu quero dizer algo para você. Não faça nada sem consultar a vontade de Deus. Só que mais uma vez eu quero dizer para você, nós consultarmos a vontade de Deus e não colocarmos ela em prática é algo que se faz desnecessário. Porque o grande problema é que nós estamos com muita dificuldade de ouvir o não de Deus. Robert, como assim? Se Deus fala não em uma certa ocasião para nós, nós temos dificuldade em interpretar isso. Mas eu quero dizer para você, Deus, Ele diz não quando Ele sabe que aquele meio, que aquela atitude que nós estamos tomando não será de paz. Por isso que a Bíblia diz que Ele bem sabe que pensamento que Ele tem de nós. Por isso que Paulo, escrevendo à igreja de Roma, querido jovem, ele diz assim que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e ela é agradável. Querido jovem, que Deus possa te abençoar neste momento. Nós estamos, mais uma vez, encerrando uma aula da escola bíblica. Na próxima aula nós falamos sobre as lutas dos hebreus no tempo da conquista, que é a nossa lição de número 10. Eu quero aqui deixar também para vocês uma palavra e um lembrete. Nós já estamos encerrando mais um trimestre de escola bíblica e nós vamos estar estudando no próximo trimestre um novo assunto. Eu quero aqui já estar passando para vocês o assunto que nós estaremos falando na nossa lição do próximo trimestre. A próxima lição nós estaremos estudando, junto com os adultos, nós estaremos estudando sobre os princípios divinos em tempo de crise. Vamos falar sobre a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como os exemplos para os nossos dias. Não perca, querido jovem, você que está me acompanhando hoje e ainda não é aluno da escola bíblica dominical. Eu quero fazer esse convite para você. Faça parte do nosso corpo discente de alunos e participe da escola bíblica dominical. Vamos orar neste momento? Senhor, em Tua presença, eu me coloco mais uma vez junto com os irmãos que estão nos acompanhando.
Quero te ser grato, meu Pai, pela vida de cada um deles, pedindo ao Senhor que os abençoe. Meu Deus, se nesse momento alguém que nos acompanha, meu Pai, e a sociedade por alguma circunstância, já, meu Pai, colocara valores ou nomes sobre este alguém, meu Pai, se não aquele que é de seu propósito, eu quero te pedir algo, meu Deus, em nome de Jesus, muda a trajetória deste jovem, muda a trajetória deste irmão, desta irmã, meu Deus, é isso que nós queremos, assim como o Senhor mudou, meu Deus, a vida dos gibeonitas, faça assim também, meu Deus, e dá-nos discernimento, vigilância, para que nós possamos vencer o inimigo, através da fé e da obediência à sua palavra, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Na próxima semana, domingo, às 9 horas, nós estaremos aqui para mais uma escola bíblica dominical.